Olha, hoje a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios, talvez um quebra-cabeças mesmo da nossa história econômica. A gente vai falar de uma época em que a inflação do Brasil era tipo um monstro que simplesmente não morria, não importava o que os economistas fizessem. E para a gente começar a desvendar essa história, tem uma pergunta que é a chave de tudo. E se a inflação não fosse só um número, sabe? E se ela tivesse memória, uma força que se alimenta do próprio passado para continuar viva no presente? Pois é, essa ideia, ela mudou completamente o jogo. Mas antes da gente entrar de cabeça no caso do Brasil, vamos só dar um passinho para trás e deixar todo mundo na mesma página. Inflação. A gente ouve falar disso o tempo todo, né? É um fenômeno que afeta a vida de todo mundo em qualquer lugar. É quase como um ladrão silencioso que vai comendo o nosso dinheiro sem a gente nem ver. Na teoria, a definição é essa aí, um aumento geral e persistente nos preços. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, o ponto-chave é que a inflação faz o nosso dinheiro valer menos. É simples. Aquela nota de R$ 100 que está na carteira, com o tempo, ela vai comprando cada vez menos coisas no supermercado. E aí que o bicho pega no dia a dia, né? Pensa só, os preços sobem no mercado, no aluguel, na gasolina, mas o salário não acompanha. O que acontece? Na prática, a gente perde poder de compra. É aquela sensação frustrante de trabalhar a mesma coisa, ou até mais, e o dinheiro render cada vez menos. Ok, agora sim, vamos viajar de volta para o Brasil dos anos 80. O que estava acontecendo aqui não era uma inflaçãozinha qualquer, não. Era uma verdadeira febre econômica. Uma febre altíssima, uma espiral de preços que parecia não ter fim e, pior, desafiava tudo que os economistas achavam que sabiam. Dá uma olhada nessa sequência de eventos. Tudo começou com os baques que vieram de fora, como a crise do petróleo. A inflação aqui no Brasil, que, vamos combinar, já não era baixa, pulou para um outro nível. Aí, quando a gente acha que não pode piorar, vem o segundo choque do petróleo e uma alta de juros lá nos Estados Unidos. Pronto! O crédito internacional secou e a nossa inflação simplesmente explodiu. Foi para um patamar que ninguém imaginava. 200%. 200%. Vamos parar um segundo para absorver esse número. Isso significa que um produto que custava, sei lá, 100 no começo do ano, no final do mesmo ano já estava custando 300. Era o preço triplicando em 12 meses. Uma destruição de valor assim é simplesmente absurda. Impossível planejar qualquer coisa, né? Comprar uma casa, guardar dinheiro, nada fazia sentido. E o mais louco é que as receitas de bolo da economia, sabe, cortar gastos do governo, controlar a emissão de moeda, nada disso funcionava. Simplesmente não adiantava. Precisava de uma outra explicação, um diagnóstico novo. E foi nesse beco sem saída que surgiu uma ideia que era, para a época, revolucionária, a de que a inflação brasileira tinha memória. E o nome técnico para essa teoria é inflação inercial. A ideia central é genial, de tão simples, na verdade. A causa da inflação de hoje era a inflação de ontem. Pensa num carro que você desliga o motor, mas ele continua andando por inércia, por embalo. Era isso. A inflação tinha criado um ciclo que se alimentava sozinho. Tá, mas como essa memória funcionava na prática? O mecanismo por trás de tudo isso era uma palavrinha: indexação. Basicamente, tudo na economia, tudo mesmo, salários, aluguéis, contratos, era reajustado automaticamente com base na inflação que já tinha acontecido. Aí você cria o ciclo vicioso perfeito, né? A inflação de janeiro corrigiu o aluguel de fevereiro. Esse aluguel mais alto virava a inflação de fevereiro, que corrigiu o salário de março, e assim por diante, numa bola de neve sem fim. Essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. Foi uma verdadeira virada de chave no pensamento econômico. De repente, ficou claro que o grande vilão não era, sei lá, o governo gastando demais ou as pessoas consumindo muito. Não, o problema era o próprio sistema. Era esse mecanismo de olhar para trás e reajustar tudo. Beleza. Se o diagnóstico era esse, que a inflação tinha memória, a pergunta de $1 milhão era como é que a gente apaga essa memória? E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque surgiram duas linhas de pensamento, quase dois times de economistas com propostas bem diferentes para curar a mesma doença. E aqui a gente vê essa grande divergência. De um lado tinha a turma do congelamento de preços. A ideia, defendida pelo Francisco Lopes, era que as pessoas sempre olham para trás tentando recuperar o poder de compra máximo que já tiveram. Para resolver, então, um choque. Congela tudo de uma vez e quebra essa memória na marra. Já do outro lado, tinha a turma da moeda indexada, com André Lara Rezende e Pércio Arida.
A lógica deles era outra. As pessoas olham para frente, querem manter a renda média. A solução, então, seria mais sutil, criar uma nova moeda super estável para que a economia pudesse migrar para ela aos poucos, de forma natural. E olha, esse debate todo não foi só uma discussão teórica de economistas, não. Deixou um legado muito forte que influencia a forma como a gente entende e principalmente como a gente mede a inflação no Brasil até hoje. Vamos ver como isso funciona agora. E aqui vem um ponto fundamental. Aquela ideia da moeda indexada foi a semente do que viria a ser o Plano Real. A URV, a Unidade Real de Valor, nasceu desse conceito. E o Plano Real foi o que finalmente conseguiu domar a hiperinflação. É, sem dúvida, uma das ideias mais bem-sucedidas de toda a nossa história econômica. Hoje em dia é como se a gente tivesse dois termômetros principais para medir essa febre da economia. De um lado, tem o IPCA, que é o oficial, calculado pelo IBGE. Ele mede a inflação na ponta, sabe? O preço das coisas para o consumidor final. É a inflação do custo de vida. Do outro lado, tem o IGPM, calculado pela FGV. Ele é mais amplo, olha a cadeia toda, e é famoso por ser usado para reajustar contratos, especialmente os de aluguel. E por que o IGPM às vezes dá uns saltos tão diferentes do IPCA? Bom, o segredo está na composição dele. Dá uma olhada. 60% do IGPM vem dos preços no atacado, ou seja, os preços que a indústria e o agronegócio pagam e recebem. Só isso já mostra por que ele é muito mais sensível a outras coisas que não afetam tanto o preço final lá no supermercado. Então, para resumir a ópera, os dois índices contam histórias diferentes porque eles olham para a economia de lugares diferentes. O IPCA é a inflação do nosso carrinho de supermercado. O IGPM é a inflação da fábrica, do campo. Ele está muito mais ligado ao preço das matérias-primas e, o ponto principal, a cotação do dólar. É por isso que, quando o dólar dispara, o aluguel que segue o IGPM sobe muito mais do que os preços no mercado. E tudo isso nos leva a uma reflexão para fechar. A história da inflação com memória nos ensinou que fazer o diagnóstico certo é o mais importante de tudo. Hoje, a gente tem ferramentas muito melhores. Mas a pergunta de fundo continua. Se a gente tem termômetros diferentes medindo a febre da economia, qual deles está mostrando a temperatura real? A resposta, talvez, é que não existe uma única temperatura real. Depende de quem está sentindo a febre, né? O consumidor ou o produtor.